Tem umas perguntas aqui. Eu Sim. quero inicialmente falar dessa pergunta da Marcele. A pergunta assim, Dr. Sami, como atualmente o doutor enxerga o fato de o advogado constelar as demandas, situações, casos, conflitos dos clientes para o qual é contratado? Aí, lendo essa pergunta, eu lembrei quando eu perguntei para o Bert, a primeira vez, da possibilidade de eu, como juiz, utilizar as constelações. Isso foi em 2007. Desculpa, 2008, num treinamento avançado que ele deu em Águas de Lindóia. Eu, encantado com as constelações, já tinha na minha cabeça que eu queria usar as constelações na justiça, né? Já era juiz e estava determinado a isso. Eu queria encontrar um caminho. Nunca tinha ouvido falar em nada parecido, né? E investiguei, procurei saber se já tinha gente aplicando no judiciário em algum lugar do mundo. Não obtive nenhuma informação assim. Aí eu perguntei para ele nesse treinamento. Como é que eu posso usar isso aí? Ele falou, olha, com o que você aprende aqui com as constelações, você vai ser um juiz muito bom, você vai saber fazer coisas, vai fazer um bom trabalho. E aí eu insisti. Eu falei, mas eu quero trabalhar com constelações. Eu gosto de constelações. Não é só entender da filosofia, não é só o conhecimento das ordens sistêmicas. Eu acho o trabalho de constelações uma coisa linda. Quando você está diante de uma situação, porque a vida apresenta para a gente situações que nos desafiam a aumentar, a ampliar o nosso olhar. A gente é obrigado a se superar para enfrentar os desafios do dia a dia, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Cada situação desafiadora é uma oportunidade. Bom, e aí, como é que eu vou lidar com isso? A gente aprende com isso. E a constelação é um meio maravilhoso para a gente olhar para essas situações e poder enxergar mais, enxergar além, né? E isso fortalece. É lindo esse trabalho da evolução pessoal através das constelações. Então eu insisti para ele. Aí ele falou: você pode, por exemplo, usar constelações com agentes penitenciários. Eu acho que nem o Bert imaginou eu aplicar na justiça, assim, diretamente com os jurisdicionados nos processos judiciais. Aí quando ele falou isso, assim, eu falei, nossa, me veio assim, aí ele olhou para mim, seu rosto se iluminou. Você gostou da ideia? Ele falou assim, você gostou da ideia? Maravilhosa a ideia, né? Hoje tem gente fazendo isso já. A Marilise, que está aqui com a gente, é uma que está lá trabalhando nos presídios, né, em Santa Catarina, e tem outras pessoas pelo Brasil também. Mas isso não, o fato do Bert não ter vislumbrado essa possibilidade não me deteve, né? Eu esperei a oportunidade e chega uma hora, quando a gente tem o conhecimento e a gente vê que o conhecimento é útil, agora exige um certo desprendimento em relação às tradições, né? É preciso estar disposto a fazer algo diferente do que já foi feito antes. E se expor também a eventuais críticas, ataques, porque é a dinâmica da boa e da má consciência, né? Enquanto a gente está fazendo tudo que já foi feito do jeito que a mesma forma que os colegas, a boa consciência está tranquila. A gente é só mais um, tá tudo junto, não se expõe, não é atacado, também não consegue nada assim além do que já foi obtido até agora, né? Mas é que nem um filho que quer ir além de até onde os pais foram, né? Ele precisa encarar um certo sentimento de culpa, precisa encarar a má consciência de dar um passo além, fazer algo que nunca foi feito e talvez encarar o olhar de alguns irmãos que olham torto, falam, esse cara aí tá querendo aparecer, esse cara tá viajando, né? E com certeza fizeram julgamentos assim em relação a mim também, né? Eu perguntei para algumas pessoas, olha, tem isso aqui, constelação, eu quero aplicar na justiça, o que você acha? Falei com alguns amigos, juízes, não teve um que falou, acho que você deve fazer. Não teve. Mas fazer o quê? Eu fiz, né? Chegou uma hora, eu vi a situação, falei, olha, se eu fizer isso, eu acho que eu não estou vendo outra solução, não estou vendo como resolver essa situação de eu vou fazer a constelação. Fiz. E o resultado foi maravilhoso.
E eu comecei a obter resultados muito bons. A primeira vez era um interrogatório de uma menininha. Eu sabia que não devia fazer o interrogatório da menina, uma disputa por guarda entre a mãe e a avó dela. Primeira constelação que eu fiz numa audiência, com bonequinhos. Falei, poxa, que absurdo. Vou ouvir as duas, a mãe e filha, brigando, assim, se atacando terrivelmente pela guarda da criança, que era filha de uma e neta da outra. E aí eu já estava vendo, bom, qual o resultado que vai ter isso aqui? A menina, é uma questão de tempo para ela também brigar com a mãe, também acusar a mãe de ser uma mãe ruim, e ela ter a sua filha e também querer afastar a filha da avó, e a filha também vai acusar ela de ser uma mãe ruim. Isso tende a se perpetuar. Falei, eu vou fazer a constelação com essa menina, não vou sujeitar ela a um interrogatório tradicional. Na época não tinha esse negócio de depoimento sem dano, já faz alguns anos, né? E o resultado foi maravilhoso. Uma constelação com uma criança de 5 anos, e ela demonstrou com os movimentos, assim, ficou tão claro o que era nocivo a ela, e o que era tão claro que ela queria estar com as duas, estar com a mãe e com a avó, e que se uma atacasse a outra, isso prejudicaria a menina, né, que não acabou com os argumentos. Elas pararam de discutir. Isso viabilizou na hora uma solução. Eu não pude extinguir o processo na hora porque tinha um estudo psicossocial em andamento, o processo precisou se estender por um tempo, mas a solução, a questão se resolveu ali. E assim eu fiz outras experiências, até chegar o momento de fazer coletivo, né? De propor para o tribunal, de eu sentir que aí, já como titular de uma vara de família, eu propor para o tribunal a constelação coletiva, né? E recebeu apoio também, porque o movimento da conciliação ganhou força no Brasil inteiro, então tinha um contexto institucional favorável, premiações para inovações. Pô, então a inovação está sendo bem-vinda. Quando eu levei isso para a presidência do tribunal, falou, pô, faz isso, se inscreve no prêmio do CNJ, no Conciliar é legal, tá favorável para inovar, para inventar alguma coisa. Vamos ver se dá certo, né? E ao mesmo tempo, quem não inventa, também não se sente à vontade para ficar atacando, porque a gente não pode se dar o luxo de renegar inovações. A gente precisa de inovações. Novas soluções são uma necessidade. Imagina, quem que vai ter coragem de ficar atacando uma inovação antes de testar, antes de conhecer, antes de saber se dá certo? A gente precisa de inovações, né? A gente precisa testar, a gente precisa experimentar, a gente já sabe um tanto de coisa que não deu certo. Agora, novos desafios, novas soluções. E comecei. E hoje está assim do jeito que está, né? Então a Marcele pergunta: o que eu acho do advogado constelar as demandas? Eu acho maravilhoso. Se eu fosse advogado, não tenho a menor dúvida que eu estaria fazendo isso. Né? Eu não sei de onde que... eu sei de onde que tiram a ideia, né? De que advogado não deve constelar. É da boa consciência arcaica, né? De não ir além, de não fazer algo novo. Isso tem em qualquer área. Mas e aí? A gente escolhe em que campo que nós queremos estar, né? Se você não quiser ser atacado, não quiser se indispor com ninguém, então só fazer a mesma coisa que todos os outros fazem. Agora, as constelações, elas são um recurso que está disponível para todos. Está disponível para todos. Não existe essa categoria profissional, os consteladores. Até tem gente querendo que exista essa categoria profissional. Pelo que eu aprendi com o Bert, eu não vejo tanto sentido nisso. Né? Uma vez eu falei para ele e para a Sophie, olha, e se eu largar, eu tenho vontade de ficar só constelando, porque dá muito mais resultado. Aí ele falou, não, fica no lugar de juiz, porque você pode fazer muita coisa no lugar que você está. Você precisa ficar nesse lugar. Depois, uma outra oportunidade, a Sophie me falou a mesma coisa. Esse lugar abre possibilidades, né? E da mesma forma a advocacia. A advocacia abre possibilidades. Nós precisamos dos advogados. Os advogados têm um contato direto com o cliente, de confiança. O juiz, às vezes, o juiz ele não é procurado pela parte. A parte não deposita essa confiança no juiz. O juiz tem que ser imparcial, né? O advogado não. O advogado tem o privilégio de ser procurado pelo cliente e de poder aconselhar o cliente de uma forma que o juiz não pode. Então, o advogado tem um poder nesse sentido, de dar uma orientação pessoal para a pessoa, de fazer o meio de campo, fazer a petição que vai fazer o link, né? Que vai chamar a outra parte
para o processo, ou até intermediar um acordo extraprocessual. O advogado tem plenas condições. Se o advogado for bom, não precisa nem de juiz, a gente pode tudo se aposentar. Se os advogados fizerem direitinho o seu trabalho, muitas vezes não precisa do juiz. Mas fazer bem o seu trabalho significa também reconhecer quando ele não pode dar esse passo, né? Quando é preciso um terceiro para ter um caminho, né? O caminho da mediação, uma parte ser apoiada, a outra também precisa ser apoiada, elas precisam se sentir seguras até chegar no juiz. Cada caso é um caso. Agora, a constelação na mão de um advogado é um recurso poderosíssimo. Se um advogado tem esse conhecimento, tem essa capacidade de constelar, vai abrir mão por quê disso aí? Ele estará a serviço de quem deixar de empregar um recurso poderoso que vai ajudar o cliente a chegar no seu objetivo, vai ajudar os filhos do cliente, vai ajudar a outra parte. Quer dizer, a constelação está a serviço de algo maior e a serviço do bom atendimento, da paz no sistema da pessoa que procura o advogado. Se ele quiser abrir mão desse recurso, ele pode ele tá abrindo mão de um recurso poderoso, né? Mas é uma opção também. Se o advogado enxerga, e até a competência para decidir se perante código de ética dos advogados, aí os advogados já resolvem isso aí, como é que tem que fazer. Eu sei que a maneira que eu vejo, o que não faz sentido, o que não gera resultado, tende a ficar para trás. É um luxo que a gente não pode mais ter, ficar com regulamentos que atravancam o progresso, que atravancam o desenvolvimento das pessoas. Tem fronteiras que precisam cair, né, nas profissões, essa boa consciência da pessoa se apegar a um grupo. Eu sou advogado e vou agir como advogado gente, nós somos seres humanos, a gente é muito mais. Eu sou muito mais do que um juiz. Assim, não que eu sou superior aos juízes, eu sou o Sam, eu sou uma pessoa, eu sou um pai de família, eu gosto de amigos, eu gosto de música. A gente é muito mais do que uma carreira dentro de um quadrado, assim. Isso tende a ser mais relativizado, né? Não ter tantas fronteiras. O advogado pode dar um aconselhamento, eventualmente, ele está numa situação e ele vê que a questão não é jurídica, né? Ah, mas eu não sou psicólogo, então não posso dar uma orientação. Gente, o que é isso? Não é assim. Depende que tipo de advogado você quer ser, né? Que tipo de juiz você quer ser? Que tipo de psicólogo você quer ser? Que tipo de professor você quer ser? Que tipo de pai você quer ser? Veja que o momento é favorável para a gente abrir os olhos, para a gente olhar além, né? Para a gente observar o fenômeno, o que realmente traz evolução, o que traz libertação, né? Eu não sou um terapeuta, eu sou juiz. Na sala de aula eu sou um professor, mas ainda no lugar de juiz, né? Eu posso agir de diversas formas. Eu quero a forma que seja mais libertadora para as pessoas, que traga mais felicidade, mais paz. Para mim, esse compromisso é mais importante do que o rigor técnico, por exemplo. É como quando perguntaram para o Bert, antes dele largar a igreja, né? Perguntaram para ele, para você o que é mais importante? O ideal ou as pessoas? Né? Porque ele estava naquele dilema do vínculo com a igreja e, ao mesmo tempo, ele tinha percepções que não eram exatamente... Né? Ele precisava seguir adiante. O mais importante é aquilo mexeu com ele. Né? É E aquela aí ele pergunta... largou a igreja, porque ele É viu que a aquela igreja pergunta estaria... poderosa dele, né? Essa pergunta? O que leva para o mais? É a pergunta poderosa do Bert, né? O que vai levar, Exatamente. né? A Marcele pergunta sobre o advogado constelar. Nós temos muitos profissionais que trabalham sistemicamente, advocacia sistêmica, atendimento sistêmico. São pessoas que devotam seu trabalho para o mais, né? E chegam para o judiciário, quando chegam, com questões pré-processuais para serem homologadas.
né? É uma outra forma de trabalhar. Então, claro, né, que tem que constelar. Claro, vocês estão investindo numa formação, né? Estão lapidando o ser para que isso chegue em outras pessoas, né? Outras pessoas vão se beneficiar desse investimento, dessa transformação. Isso é ser sistêmico. É isso. É porque tem advogados que se denominam advogados sistêmicos, mas que não abrem mão da sua caixinha, né? E falam, não, advogado não pode constelar. Advocacia sistêmica não é constelação. Se é uma escolha dela, tudo bem. Aí eu pergunto, para que nós temos cento e tantas comissões nacionais, seccionais nas OABs de direito sistêmico? Qual seria a função? Né? Qual o papel, então, das comissões? O que essas comissões estão fazendo? O que está sendo desenvolvido nas comissões e pelas comissões? Pois é, tem comissões e comissões, né? Uma coisa é se intitular advogado sistêmico, mas tem comissões que são, assim, é uma coisa delicada, porque a Comissão de Direito Sistêmico no OAB é um lugar de status também. E tem pessoas que utilizam, e quando se torna uma instituição e um lugar de status, o que as pessoas ali realmente estão buscando? E a realidade é que são seres humanos, né, que são uma pessoa que faz politicagem numa instituição, ela também é capaz de fazer politicagem numa instituição com o nome de direito sistêmico. Mas sobrevive o que for expandir, né? Só vai ter força quem tiver realmente a postura sistêmica. E é legal que isso aconteça, né? É importante esse movimento, esse processo, é muito interessante e necessário. É isso aí. A pergunta é para cada um, né? Que advogado eu quero ser? Que juiz eu quero ser? Os recursos estão à disposição, né? Vamos abrir os olhos e trabalhar. Sami, eu acho que tem várias perguntas aqui que eu acho importante, porque a Jaqueline falou que ela tem as estatísticas, né, na vara, e as pessoas estão perguntando como poderiam ter acesso a isso, se é que podem ter acesso a essas informações. Diga aí, Jaque. Podem ter acesso, inclusive nós temos interesse que isso seja divulgado, conhecido, e eu pergunto agora para vocês, como fazer chegar as pessoas que solicitaram? Eu vou disponibilizar. Eu acho que você pode passar para mim, depois a gente conversa e eu verifico aqui as pessoas e repasso. Acho que fica melhor, né? Ok? Nada. Tá. Olha, tem uma outra pergunta. Dá tempo ainda, Carla? Temos 8 minutos. 8 minutos. Tem uma pergunta aqui da Tatiana Galhardi de Vasconcelos. Fala assim, então a raiva, a vingança, os achaques que o casal fica fazendo após a separação, às vezes por anos, usando os filhos para se atacar reciprocamente, são sentimentos secundários, estão ocorrendo porque o casal não está entrando em contato com o sentimento primário que é a dor? Olha, não é sempre assim, não. Né? Eu falei de uma técnica que eu costumo utilizar e que costuma ajudar muito na postura das pessoas. Agora, nem sempre é sentimento secundário. Existem também os sentimentos adotados ou assumidos, né? Que o Bert também ensina. E às vezes a pessoa está simplesmente assumindo um sentimento que não é dela. E em muitos conflitos é isso que se mostra. Isso é um emaranhamento. A pessoa olha inconscientemente para alguém que foi excluído da família, para alguém que teve um destino difícil, que não conseguiu manter um relacionamento e, por amor, um amor cego a essa pessoa, ela assume os sentimentos dela. E, às vezes, ela projeta isso contra uma pessoa que não foi a mesma pessoa que causou aquele sentimento no passado. Então, há muitos casos em que isso acontece. Por exemplo, em relação à mãe, né? A mãe foi muito oprimida. A avó foi muito oprimida. Gerações que foram oprimidas pelos homens.
Aí, de repente, uma filha, ela casa com um homem, o homem não é um opressor, no caso, mas a filha tem raiva dos homens, porque ela assume esse sentimento que não é dela. Ela não faz por si. Ela faz por todas as gerações de mulheres que foram oprimidas. Então, isso está por trás de muitas brigas, de muitos conflitos, de muitas posturas agressivas. Eu dei o exemplo da mulher, mas pode acontecer com homens também, pode acontecer em conflitos entre nações, entre a pessoa tem um sentimento de um povo que foi abusado, que foi explorado, né? A sua origem étnica, e ela tem uma raiva contra pessoas de uma outra origem, e não tem a ver com a relação dela com a outra pessoa, tem a ver com o sentimento dos seus antepassados. Então, é um outro tipo de sentimento. Algo maior, uma força maior, né? Que foi quando passou-se, então, das constelações, né? As primeiras formas para as novas constelações, né? Quando se identificou tem a atuação dessas outras forças, né? Que é o exemplo que você deu agora. O vínculo com o clã, né? Com o sistema familiar. Em relação ao sentimento primário, que ela faz a pergunta, o primário, né? O Bert fala que eles estimulam ações construtivas. Então, uma forma de identificar no atendimento, né? Se a pessoa está dentro do sentimento primário ou num secundário, o primário é aquele que estimula a ação construtiva. E quando ele é manifestado, nós, como consteladores, ou como uma postura sistêmica, é o nosso gancho para ampliação de consciência naquela hora. É a nossa deixa, quando ele é manifestado. Que bom que eles são manifestados, né? É isso aí. É aquela energia que não vai funcionar, não vai levar. Vai ser perda de energia, vai haver perda de força, na verdade. Né? E para isso, a constelação auxilia muito a identificar isso aí também. Auxilia muito. Quando é um sentimento assumido, quando não é dela propriamente. E isso é maravilhoso quando isso vem à tona. Porque libera de uma forma, de repente a pessoa percebe que aquela atitude que ela estava dirigindo a outra pessoa não era com ela. Ela fala, puxa, sinto muito, eu me confundi. E realmente é uma confusão quando ela assume o sentimento de um antepassado, né? É muito bonito. E o interessante do direito sistêmico é a gente aprender como encaixar isso, que não é encaixar, né? Mas como adequar, né? Entender como é que funciona o sistema jurídico à luz das leis sistêmicas, a gente poder analisar a aplicação das leis à luz das leis sistêmicas e a aplicação das leis sistêmicas considerando o campo do direito. Exige um respeito próprio, né? De quem chegou primeiro, onde é que nós estamos entrando. Então, alguém aqui perguntou também se é possível alguém que não seja formado em direito aplicar isso. E é possível. O direito hoje, né, na justiça, hoje tem uma abordagem interdisciplinar. Muitos profissionais podem ajudar. A partir da mediação, né? O mediador pode atuar dentro do judiciário e não precisa ser formado em direito. Então, é uma capacitação que hoje está favorecendo, está deixando mais arejado o campo jurídico também, né? Os profissionais do direito querem arejar as ideias com outros conhecimentos e outros profissionais também podem dar sua contribuição nos tribunais. E o tempo está chegando ao fim. Foi rápido, né? Mas foi gostoso. Então... Bom, gente, acho que não dá tempo a mais nenhuma pergunta. Eu acho que foi realmente maravilhoso ouvir 3 juízes, amigos, parceiros. Eu vou falar agora como educador, tá? E como isso eu já ouvi muito do Sami, já ouvi muito da Sophie, já ouvi muito do Bert. E o que a gente vê na prática, quando eles falam que o que pode ou não pode ser feito, depende da pessoa também estar preparada para isso. Porque tem muita gente que mal faz um curso, ou às vezes 2, 3 módulos, se acha o melhor constelador do mundo. Então, uma das melhores configurações para ser um bom constelador, para chegar lá,
tem que ralar muito. O SAMI está nisso há muitos anos, gente. Os nossos multiplicadores estão há muitos anos. Não é em 2, 3, 1 ano, ou só porque pegou um certificado que vai conseguir fazer um excelente trabalho. Então, é lógico que vai isso da boa consciência e da má consciência. Está na cabeça de cada um. Se você acha que você pode, toca o barco. Vamos embora. Sobre os questionamentos do questionário da Jaque, como muita gente pediu, acho que é mais fácil a gente disponibilizar para todo mundo, né? Então, a gente vê e comunica a todos, tá? Então, a gente vai passar um calendário dos próximos encontros, a gente vai fazer esse movimento crescer e eu vou dar uma notícia nova para vocês e que no início a gente estava com uma expectativa desse movimento. Ontem, depois do curso do Renato e hoje, após essa aula, a gente chegou a uma consciência que esse conhecimento ele é importante a gente passar para o mundo, não somente para nós. Então, vocês, alunos, vão ser privilegiados de ver em primeira mão ao vivo, mas a aula gravada vai ser traduzida também por inglês e vai ser transmitida para o mundo inteiro. A nossa mensagem do Brasil vai ser transmitida para o mundo inteiro. Todas as quintas-feiras estaremos aqui na aula. Então, sigam nas redes sociais. A gente vai publicar a aula do Renato de ontem até segunda, terça-feira pelo YouTube. Como as aulas estão extensas, nós temos aqui 1h30 mais ou menos, a gente vai dividir em aula 1, aula 2, para poder ficar algo mais leve para a questão das redes sociais. E, gente, quando vocês receberem a aula gravada, pode multiplicar. É para expandir para o mundo inteiro esse conhecimento e é importante saber o que o SAMI criou e começou e foi um pioneiro e ralou. Está indo para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. A gente é o primeiro país no mundo que teve esse trabalho. Então, agora, gente, vamos tocar a vida, vamos unir. É a hora de união, é de força, é de estar junto. Então, agora não é a hora mais de cada um por si, Deus por todos. Nesse grupo, nós temos juiz, nós temos advogado, nós temos desembargador, nós temos um monte de profissões e estamos todo mundo junto, gente. Então, acho eu que o que a gente pode fazer por vocês é trazer mais conhecimento. E isso a gente vai fazer. E só para lembrar que essa aula de hoje, ela é algo mais, não faz parte da grade do curso. Então, é um bônus que a gente está fazendo, é um bônus para vocês que são alunos da Inovare, e é o que a gente pode fazer pelo mundo nesse momento. Trazer informação, uma informação da maneira correta, e o que eu vejo mais importante de tudo isso, da fonte, da origem, da onde começou tudo isso, porque é complicado quando a gente ensina e parece um telefone sem fio e chega na outra ponta totalmente distorcida a situação. Então, é bom ouvir da onde surgiu, é bom a gente fazer esse trabalho da maneira que está sendo feita. E, gente, vamos tocar a vida e ser feliz. E, olha, realmente, ontem eu me emocionei demais, eu não quero chorar de novo. Maravilhoso, Sami. Maravilhoso, Tati, maravilhoso, Jaque. Obrigado, Carla. Obrigado também. Tivemos no pico mais de 230 alunos. Entre ontem e hoje, mais de 800 pessoas. Maravilhoso. Muito obrigado pelos ensinamentos. Considerações finais e até o próximo. Sami, fecha aí. Bom, muito grato pela oportunidade também, para todos os participantes por acompanharem a aula, pela paciência, e é uma honra. Seguimos em frente, atendendo às condições, né, impostas pelo mundo e buscando uma forma de atravessar essa época com alegria. Né, como diz eu li uma entrevista com o rabino Newton Bonder esses dias, ele falando, né,
que se tem uma recomendação, um aconselhamento nessa fase que a gente está vivendo é se manter com alegria, porque é uma travessia e com alegria é mais fácil a gente se encontrar com algo melhor do outro lado, porque a gente está né, a gente está atravessando, a gente vai chegar em algum lugar diferente, um mundo diferente do que tinha uns dias atrás. Então, vamos em frente, aproveitando para continuar se desenvolvendo, né? Sermos pessoas melhores. Eu esqueci de uma coisa. Muito obrigado, Mimansa, por estar presente aqui com a gente. Quem começou com tudo isso no Brasil, ela não gosta de aparecer, mas ela está aqui com a gente. Muito obrigado, é uma honra ter ela. É isso aí. Gente, muito obrigado e até a próxima. Quinta-feira nos vemos de novo. A gente vai passar o calendário e a gravação dessa aula vai estar disponível na próxima semana. Até mais. Tchau. Até mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tá, boa noite a todos.